Bom dia, Deus te abençoe, seja bem-vindo. É uma alegria estar com você nesta manhã de sábado, dia 2 de dezembro, 6 horas da manhã, compartilhando a palavra do Senhor, o Evangelho das Boas Novas e também estamos aqui juntos para orarmos. Deus te abençoe. Eu espero que você tenha tido uma noite agradável, tenha dormido bem, porque este é o dia que o Senhor fez, nele nós vamos nos alegrar. Quero te convidar a abrir aí a tua Bíblia. No Evangelho de João, capítulo 15, nós vamos ler a partir do verso 1. E enquanto você encontra, nós vamos nos preparar orando. Senhor, nós queremos te agradecer por esta palavra. Pedimos que o Senhor nos dê entendimento e compreensão. Porque não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Por isso, nos dá a sabedoria, Senhor, para praticarmos e vivermos a tua palavra todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero também lembrá-los que amanhã, domingo, 19 horas, nós vamos ter o culto com Santa Ceia. Então prepare o seu suco de uva, o seu pedacinho de pão, porque nós vamos participar desta mesa de comunhão e declarar a comunhão que nós temos com o Senhor, a aliança que nós temos com o Senhor Jesus, reafirmá-la em nome de Jesus. Amém? Vamos então ler aqui João capítulo 15, verso 1. João capítulo 15, verso 1 é um texto tremendo que diz assim: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Escute, ele define aqui como o pai o agricultor, aquele que está sobre tudo, né, que está cuidando de tudo. Mas nesta primeira parte do versículo, ele diz: Eu sou a videira verdadeira. E nós precisamos ter uma compreensão que no Antigo Testamento, a videira, a vinha, era representada por Israel. Mas agora Jesus está dizendo: Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a verdadeira videira. Eu sou a vinha verdadeira. Então, Israel, ela foi infrutífera, Israel não produziu os frutos e agora Jesus está declarando: Eu sou a videira verdadeira. Amém? Que tremendo isso. Então, no versículo 2, nós vemos Jesus ainda, algumas Bíblias elas destacam as palavras de Jesus em vermelho, como é o caso da minha aqui, diz assim: todo ramo que estando em mim, então veja, ele usa uma figura de ramos que estão nele, ou dizem estar nele, amém? Não der fruto, ele o corta. Então, sabe aqueles que se dizem cristãos, porque ele está usando uma figura, mas na verdade não estão nele, então esse não dá fruto. E quando não dá fruto, ele é cortado. Mas aquele que dá fruto, e todo o que dá fruto, ele limpa, ele poda. Ele poda para que, veja, produza mais frutos ainda. Você sabe que uma das funções da poda é diminuir os ramos ou encurtar os ramos para que os ramos não puxem a força da seiva, não tirem a força daquela videira ou daquela planta para produzir frutos. Então ele é podado também por isso, para que produza mais frutos, porque senão aquela planta ela vai usar boa parte da sua energia para sustentar ramos e não produzir frutos. Então Jesus está dizendo: todo que dá fruto ele limpa. O que é esse limpar? Isso é muito interessante. Pense aqui comigo. Se a poda faz com que aqueles ramos que iriam puxar, sugar uma energia que a planta poderia usar para produzir frutos, ela é cortada, então significa que existem áreas na nossa vida que só puxam energia, só sugam energia, só sugam a seiva, desculpe, mas não vão produzir frutos. Pense nisso. Pense nisso. Que áreas da tua vida podem estar sugando a tua energia, sugando a seiva, impedindo você de produzir frutos? Então Jesus diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então a própria palavra, porque quando nós lemos a palavra, por isso que nós precisamos todo dia ler a palavra. Ler a palavra é nos olhar no espelho. Ela precisa nos confrontar para que esses ramos que só querem puxar ou tirar energia sejam podados. Aquelas áreas que precisam ser podadas, precisam ser transformadas na nossa vida. Então Jesus diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto por si mesmo,
se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Então, de alguma maneira, todo ramo que está em Cristo, que permanece nele, ele produz frutos. De alguma maneira, você vai produzir frutos, porque você está em Cristo. Quem não produz fruto é aquele que não está em Cristo. Mas quando eu estou ali ligado a Cristo, quando eu permaneço nele, eu produzo frutos. Porque se você tirar um ramo de uma planta e lançar ele fora, ele não vai produzir frutos, ele vai secar. Não é isso que acontece? Então nós precisamos estar em Jesus para que nós não sejamos um ramo seco, para que a nossa vida não seja como um ramo seco, sem folha, sem fruto, sem vida. Mas quando nós estamos em Jesus, nós temos vida. E então no versículo 5, Jesus ainda continua: Eu sou a videira, vós os ramos. Ele afirma isso, que ele é a videira e eu e você somos os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Você é frutífero porque você está em Jesus. Amém? Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Isso fala do juízo, claro. Versículo 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Ouça que aqui é algo muito importante para nós aprendermos, que nós precisamos permanecer em Cristo. Ouça isso, é muito importante, até é importante grifar isso. Nós precisamos permanecer em Cristo, porque Ele é a videira verdadeira. Quando nós permanecemos nele, nós produzimos fruto. Mas a palavra dele também deve permanecer em nós. Que é isso que nós estamos lendo aqui no versículo 7. Então eu tenho que permanecer em Cristo e a palavra dele permanecer em mim. Veja, é uma ligação que nós temos com Cristo, onde a sua palavra então permanece em nós também. Amém? Então, tudo que pedirdes vos será feito. Veja, esse tudo que pedirdes, nós precisamos entender que quando nós estamos ligados a Cristo, quando nós estamos aliançados, quando nós permanecemos na videira verdadeira, nós começamos a ser transformados. A nossa vida começa a mudar. Então eu paro de pensar como eu pensava antes, de agir como eu agia antes, de sentir como eu sentia antes. Então, automaticamente, eu vou usar esse termo, as minhas orações, elas não vão mais ser orações egoístas, orações que refletem a natureza humana corrompida, mas serão orações alinhadas até ao propósito de Deus, à vontade de Deus. Nós vamos orar como aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Nós vamos pedir a Deus e Ele vai responder por causa disso, porque Ele mesmo quer cumprir a sua palavra e as suas promessas nas nossas vidas, porque nós permanecemos em Cristo e a sua palavra permanece em nós. Como é importante permanecer em Cristo e a sua palavra permanecer em nós, como? Pela prática, vivendo a palavra. Amém? Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Como que eu permaneço no amor dele? Guardando os seus mandamentos. É o próprio versículo 10 fala isso. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Ouça, muitas pessoas pensam que porque Jesus veio e morreu na cruz, e esta expressão de amor extraordinário, que Deus, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, que por ele ter feito isso e eu declarar que eu amo Jesus, está tudo certo. E não é verdade. Nós estamos lendo aqui, se guardardes os meus mandamentos, veja, é um outro versículo para nós grifarmos na nossa Bíblia. Se não é pecado riscar a Bíblia, amém? Ou grifar os versículos melhor, né? Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Então, quem ama Jesus, guarda os seus mandamentos. Quem ama Jesus, guarda os seus mandamentos, isso faz com que ele esteja ligado à videira, que é um ramo que permanece na videira, ligado e produzindo frutos. Versículo 11, tenho-vos dito estas coisas,
para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Sabe por quê? Porque ele não quer que os discípulos dele sejam frustrados. E porque existe muita gente, muito cristão frustrado, porque ele pensa que só declarar que ama Jesus, ou fazer uma oração, ou ir ao culto religiosamente, ou se você é católico, a missa religiosa é o suficiente. Não é. Você precisa andar na palavra de Deus, nos mandamentos de Deus, para que você tenha o gozo completo. Entende? Vamos mais alguns versículos, mais 3 versículos para nós terminarmos. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então Jesus vem trazer uma ênfase que nós já vimos no capítulo anterior, de amar uns aos outros, assim como ele nos amou. E ele nos ama como? Dando a sua própria vida. Nós precisamos ter essa disposição de amar com sacrifício, inclusive. Amém? Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. E o que ele manda está nos seus mandamentos, na sua palavra, em obedecer, para permanecer nele e ele permanecer em nós, para que nós permanecemos em Cristo e a sua palavra permaneça em nós, para que tudo aquilo que nós pedirmos em oração seja respondido, por exemplo. Amém? Já não vos, veja o que ele diz ainda, vós sois meus amigos se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Veja que Jesus começa a mudar o seu discurso, porque até então ele ensinou muito sobre a relação do senhor e do servo, e agora ele já diz, olha, eu não chamo vocês mais de servos, mas de amigo. Amigo é alguém amado. Amém? Jesus, ele te ama da mesma maneira. Não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quando pedirdes ao Pai, em meu nome, ele vô-lo conceda. Claro que num primeiro momento é a resposta dos discípulos ao chamado de Jesus, e eles respondem com sim, mas depois nós vemos que nós, pela soberania de Deus, pela presciência de Deus, ele nos escolhe, e ele escolheu você também. Em nome de Jesus, você é um escolhido de Deus, você é uma escolhida de Deus, chamada por Deus para permanecer em Cristo, ser um ramo da videira verdadeira e produzir muitos frutos. E para nós terminarmos, não fosse assim, a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Versículo 16, já falamos sobre isso. Amém? Porque as nossas orações, elas vão mudar. Elas serão alinhadas à vontade de Deus, não à nossa vontade humana, dos desejos humanos, simplesmente. Amém? E para nós terminarmos, versículo 17, isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Esse é o mandamento. E é isso que nós precisamos lembrar nesse dia. Permanecer em Cristo e a sua palavra permanecer em nós. E também amarmos uns aos outros, em nome de Jesus. Se nós assim o fizermos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, nós vamos cumprir toda a lei, todos os profetas, toda a palavra de Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus, quero te convidar a fechar os teus olhos, curvar a tua cabeça, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por este sábado que está começando. Nós te damos toda a honra e toda a glória. Te damos todo o louvor, em nome de Jesus. Não há Deus semelhante a ti. Tu és o Deus Todo-Poderoso, o teu trono está no mais alto e sublime dos céus. E nós te damos toda a honra e toda a glória, nos prostramos aos teus pés nesta manhã, em nome de Jesus. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus Cristo, assim como temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Senhor, nós queremos apresentar as nossas vidas e as nossas famílias, a esposa, o marido, os filhos. Queremos apresentar também as viúvas, viúvos, solteiros, solteiras, solitários e solitárias, em nome de Jesus. Queremos apresentar ao Senhor também os órfãos, pedindo a Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa cobrir as nossas vidas nesse dia com o sangue precioso de Jesus. Que o Senhor também envie os teus anjos, anjos com as espadas desembainhadas, anjos guerreiros para nos proteger, proteger os nossos, Senhor, em nome de Jesus, nos guardar e nos livrar de todo mal nesse dia. Também anjos ministradores para trazer a tua bênção, a tua graça, Senhor, o teu bálsamo sobre as nossas vidas, em nome de Jesus.
E nós queremos repreender na autoridade do nome de Jesus Cristo, o nome que é sobre todo nome, neste dia, todo espírito de confusão, todo espírito de divisão, todo espírito de briga, em nome de Jesus. E nós queremos pedir que o Senhor ministre a reconciliação, uma unção de reconciliação, que o teu Espírito possa ministrar nos nossos corações nesse dia a reconciliação, o amor, a paz, em nome de Jesus, que possamos amar uns aos outros nesse dia com o mesmo amor que o Senhor nos amou. Este amor que se entrega, que se sacrifica, que dá vida pelo próximo. Que nós possamos amar uns aos outros desta maneira, desta forma, neste dia, Senhor, em nome de Jesus. Por isso, ensina-nos, ó Deus. Ensina-nos, porque nós queremos andar na tua palavra e agradar o Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus, que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus. Não esqueça, o Senhor, ele dá ordem aos seus anjos a teu respeito, a respeito da tua casa, em nome de Jesus. Josué diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero dizer para você que quando Jesus entra na casa de alguém, seja somente por uma pessoa, talvez por você só que está aqui. Quando ele entra na casa, ele vai começar a tocar na vida de todos, em nome de Jesus. Ele vai salvar todos que estão ali. Eu creio nisso, porque lá no Antigo Testamento, nós vemos que, amados, quando se passava o sangue do Cordeiro no umbral das casas, toda a casa era salva. Amém? Toda a família que estava dentro daquela casa era salva. Glória a Deus por isso. Amém? E quero pedir para você não esquecer amanhã, então, culto 19 horas com Santa Ceia. E desculpe, deu like, eu ia dizer deu link, deu like. Se você gostou, se você não gostou também, deu dislike. Coloque nos comentários o teu pedido de oração, nós sabemos o quanto ele é importante para você, você não está sozinho. Nós estamos aqui para orar e chorar com os que choram, nos alegrar com os que se alegram em nome de Jesus. O meu WhatsApp também está aí na descrição desse vídeo. E não esqueça, por gentileza, de compartilhar com quem você ama. Que Deus te abençoe, um forte abraço e não esqueça, Jesus te ama. Amém? Deus te abençoe.